Eu fico a pensar sobre a ausência das pessoas na igreja, em dias de jovem. Eu não sou demagogo, sou secular, sou amante de futebol, gosto disso desde criança, mas vendo os fatos que vem acontecendo nos nossos últimos dias, as manifestações do povo que acordou, gritou chega a política brasileira, acho que é sem sentido a gente ver a seleção brasileira jogar hoje em um país, sediado na Copa, em um país cuja saúde, transporte é precário. Não há nenhuma motivação de você gritar gol pela seleção brasileira, sabendo que há milhares de pessoas que estão em corredores, aguardando uma vaga no UTI, que há milhares de pessoas passando fome nesse nosso quadrante chamado Brasil, e é extremamente indiferente a nossa postura, sentar na poltrona da nossa sala, ligar a televisão e vibrar com a seleção brasileira, sabendo do estado que é controverso ao que está acontecendo nos últimos dias. Então, eu penso que nós estamos aqui nessa noite, viemos cultuar, viemos adorar o Senhor. Não critico a quem ficou, quem deixou de vir para o culto. Muita gente não veio para o culto por uma razão óbvia, outras literalmente não vieram por causa da seleção brasileira. Mas a nossa postura de indiferença deveria ser essa: de desligar a televisão e dizer não a uma seleção brasileira cujos os 12 homens estão no campo, eles literalmente têm um salário que nem eu nem você durante a vida inteira poderia ter. Vendo mulheres, como vi agora no YouTube, um vídeo de uma mãe que levou uma criança na recepção de um hospital. Então é muito complicado você se alegrar com o futebol nesses dias que estamos vivendo. Então fica sem sentido. E mais sem sentido ainda é a gente sentar e deixar de vir para o culto com todas essas manifestações, com toda essa indiferença da política brasileira em relação à cor do povo, à necessidade do povo, a gente ficar pensando. Mas eu acredito que os que vieram aqui são pessoas que foram contrariadas. Não contrariadas porque vieram, não, são contrariadas com a situação atual do Brasil. Você vê aqui porque você está indignado, você está aqui, literalmente, deixou de assistir, não por algo imposto ao ministério, à igreja, ou porque você tinha que estar aqui porque você sabe que você pode ser cobrado depois no culto ou no encontro que houver novamente aqui em relação à igreja. Mas você está aqui porque você não tem coração para assistir futebol, sabendo a situação do país. Então eu poderia, como também você poderia, estar em casa, mas você veio porque você acredita que a sua oração pode mudar também a situação do país. Devemos só adorar a Deus, devemos orar pelo país. Eu acredito que todos nós estamos aqui, não acredito que uma coisa é você ver a situação, as manifestações, mas a diferente é quando você é o tema dessa manifestação. E eu trabalho bem próximo da Paulista e vivenciei todos esses dias de caos que o Brasil teve. E em nenhum momento reclamei. Porque quem está na rua, e quem foi para a rua, a juventude que foi para a rua, é uma juventude que representa o país. E eu não sou contra, eu não vou também. E a gente não pode generalizar uma meia dúzia de gente vândala que quebrou a cidade inteira, com a gente e também contrariar os 75 mil pessoas que estiveram na polícia gritando por um país justo. Então nós estamos aqui, nós vamos orar sim. Nós vamos orar por um Brasil mais justo, por um Brasil mais honesto. Mas jamais se alegrar com o futebol vendo a situação que está no nosso país. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 54.
Amém? Diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 54. Então prenderam a Jesus e o levaram, e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, se assentaram ao redor dele, Pedro se assentou-se com eles. E uma criada viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando: não o conheço. Pouco depois o homem também ouviu e afirmou: tu também és um homem dele. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda a certeza. Também este homem estava com ele, porque também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda, e o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Amém? O texto é interessante, até porque eu particularmente gosto por demais do Novo Testamento. Todos nós aqui, os que gostam de ler, os amantes da Bíblia Sagrada, aos que pregam, aos que ensinam, que na experiência da espiritualidade, no começo da fé, isso é natural e eu acredito que aconteceu com boa parte das pessoas, de criar apego pelo Antigo Testamento. Está carregado de histórias, de personagens que se identificam com a atualidade, consigo mesmo. Mas à medida que estamos andando, caminhando na fé do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos diretamente levados, com o tempo, é claro, à leitura e à releitura do Novo Testamento. E aí, ao nível da maturidade que vai se estendendo, a nossa compreensão vai se aumentando e nós vamos entendendo de uma forma mais ampla, mais significativa o Novo Testamento. E a gente não deixamos de se apegar ao Antigo, mas passamos a ter uma interpretação do Antigo através do Novo. Isso é fato e acontece na vida de muita gente. E ao ler o Novo Testamento, é inevitável você não criar desejo e também atenção máxima aos 12 homens que Jesus escolheu para estar com ele. O discipulado de Jesus desperta muito interesse e muita curiosidade nos que amam, principalmente os personagens, as minúcias que há na particularidade de cada um deles, os fatos, o andar de cada um dos discípulos, os sentimentos que vão se dando na história, os consensos que vão aparecendo, as convicções que vão se refletindo através desses 12 homens, e também a experiência após o Pentecostes. E dentre os 12, evidentemente, isso é claro, é fato, que entre os 12 sempre sobressai o apóstolo Pedro. Entre 12 homens que tiveram de personalidade, de caráter diferente, Pedro sobressai na sua intensidade com relação à vida. Pedro é um cara muito intenso. Eu acredito que intensidade é uma coisa que é muito significativa. Independente dos passos da pessoa que possui essa característica marcante que chama-se intensidade. É muito forte, é muito interessante você observar uma pessoa com intensidade no viver. Você que tem intensidade não tem medo de errar. Você que tem intensidade não tem medo de quebrar a cara. Quem tem intensidade no viver não se arrepende, parte para cima, vai mesmo, não tem medo de nada, não se atemoriza com nada. E é diferente daquele que é fleumático, daquele que é retraído, do introvertido. Já o intenso é diferente. A pessoa intensa é sanguínea nas suas relações. Você já se parou para conversar com uma pessoa intensa, uma pessoa que é ligada a 1.100 por hora? É interessantíssimo, porque uma pessoa agitada. É interessante você se relacionar com gente agitada.
você observar a minuciosidade da vida dessas pessoas, é incrível. Não tem medo de nada, absolutamente nada. Dorme pouco, vive muito. É incrível a pessoa intensa. O apóstolo Pedro era um homem intenso. Diferente dos 12, dos 11, ele sempre teve essa característica marcante de intensidade. Não tinha medo, ao mesmo tempo que era intenso, era retraído. Pedro era um cara de 1000 facetas, uma pessoa, uma personalidade incrível. Há uma situação em que Pedro estava com Jesus na revolução da bacia e da toalha, foi incrível, João 13, em que Jesus estava apenas lavando o pé. Pedro, na sua intensidade, Jesus era necessário que estava o corpo inteiro. Era um cara intenso. Pedro não tinha medo de muita coisa. No Getsemane, quando Jesus foi preso, ele partiu para cima e não teve outro. Deixou florescer seu lado cearense, picou a faca, arrancou a orelha de um soldado. Esse era o Pedro, intenso. Não tinha medo de muita coisa. Mas, vendo essas intensidades, e outra, na transfiguração do Monte Tabor também, Pedro não se conteve. Entre João e Tiago, que estavam ali quieto, observando a manifestação, algo incrível. Jesus resplandece em toda a sua glória. É o Deus que sai do âmbito da humanidade e parte agora no seu grau mais máximo, assim, que é propriamente ser Deus. Ele resplandece, e quando ele resplandece, Deus vai lá, Pedro toma a palavra do Senhor. É necessário nós estarmos aqui. Olha só, nem é necessário estar aqui. Mas ele gritou na sua intensidade e disse: Senhor, é muito bom a gente estar aqui, é essencial nós estarmos aqui. Então pensou, irmão, Deus se manifestando e o cara chegar e dizer que era essencial ele estar ali, e na verdade não era essencial coisa nenhuma, era um privilégio que não pertencia a eles, pertencia à graça de Deus. E ele disse: olha, é bom que nós estamos aqui. E detalhes, Chico, a gente Shabat faz 2 tendas, a gente prende o Senhor aqui, a gente prende Elias e prende Moisés também. Esse era o Pedro. Jesus, foi necessário o próprio Deus se intervir na intensidade de Pedro, dizendo que quem tinha que ouvir ali era a própria voz de Deus, e eles tinham que ouvir propriamente a voz de Deus, representada em Jesus Cristo. Mas aqui no capítulo 22 é muito interessante, porque aqui nós vemos uma complexidade que acontece com a gente. Pedro agora está acuado. O Jesus que está aqui não é um Jesus que andou livremente durante os seus 3 anos e meio. Jesus está aqui limitado, ele está preso. E Pedro não está num terreno onde Jesus sempre chefiou. Ele está num terreno, e quem chefia aquele terreno não é Jesus, é o sumo sacerdote. E quando ele pisa na casa do sumo sacerdote, ele está acuado. A sua coragem agora já não é mais coletiva. A sua coragem agora não tem mais intensidade. Ou seja, Pedro floresce uma outra complexidade da sua personalidade. É um Pedro que está acuado. Não só acuado com medo não só com a questão da sua coragem. Pedro agora está acuado na sua convicção. Pedro está acuado na sua determinação, daquilo que ele sempre creu, na hora que ele creu naquele durante 3 anos e meio. Não é só apenas a coragem de Pedro que está em xeque, sim a sua crença propriamente em si. E quando ele é colocado em xeque, quando ele é pressionado aqui, é interessante que tem tudo a ver essa relação. Por quê? O Pedro que está aqui, ele está distante. Ele sempre esteve próximo. Fazia parte de um círculo íntimo. Pedro, Tiago e João eram referências na questão da intimidade. João sobressaiu mais, mas as aparições e as determinações de Jesus sempre foram resguardadas para Pedro, Tiago e João. O Pedro que sempre andou próximo, o Pedro que sempre esteve muito próximo, o Pedro que não teve medo de andar sobre as águas, agora é o Pedro acuado. E o texto é claro, Lucas não deixa, Lucas carrega literalmente que Pedro estava literalmente à distância. Ele não estava próximo de Jesus. O mesmo Pedro que disse: Senhor, por ti eu morrerei, por ti eu me ponho à frente, por ti eu puxo a espada, por ti eu dou a minha própria vida. Agora é o Pedro que está seguindo a distância. Não é o Pedro próximo, não é uma espiritualidade próxima, é uma espiritualidade distante. Não é uma convicção próxima, não é aquela convicção que rompeu com medo de descer do barco e andou sobre as águas. O Pedro aqui ele está distante. Ele segue os fatos e todos os ocorridos extremamente à distância. E essa distância é clara. Pedro não está preocupado em propriamente estar próximo de Jesus. Pedro está se aproximar, estar com Jesus e próximo de Jesus. Não, ele está distante por causa da consequência de estar próximo de Jesus nesta situação. E eu acho forte porque existem algumas complexidades na nossa espiritualidade. Existe muitas das vezes a nossa espiritualidade que tem essa intensidade do culto, essa nossa espiritualidade que tem força para
determinar certas coisas. Essa nossa espiritualidade que diz, por ti morrerei. Essa nossa espiritualidade que grita e que faz questão de expressar em alto e bom som que estamos envolvidos na adoração. Essa espiritualidade que tem por referência adorar a Deus. Às vezes ela é complexa. Por quê? Porque existem situações na nossa vida que nós preferimos seguir à distância. Pedro seguiu à distância por medo dos desdobramentos de estar próximo de Jesus. Ou seja, o alvo de prisão, era o alvo da cruz, era o alvo de sentença. Quem estava indo ali era uma pessoa que estava sendo sentenciada à morte. E qualquer pessoa que estivesse com ele, qualquer pessoa que estivesse próximo dele, também deveria carregar a mesma sentença. E também poderia carregar a mesma sentença e sofrer o mesmo castigo. E os desdobramentos cruzaram ao coração de Pedro assombro e medo. E é interessante que nessa nossa relação de proximidade, ela tem alguns desdobramentos, muitos desdobramentos, e um deles é essa identificação. De nós estamos identificados por consequência a esta proximidade. Porque fé para mim não é uma fé que atrai milagre. Fé para mim é uma identidade que identifica em quem crê e em quem sigo. E nessa ideia de quem crê e quem eu sigo, ela carrega desdobramentos de proximidade, de identificação. No entanto, que quando ele vai andando e vai caminhando à distância, e quando ele se assenta numa fogueira, já naquele terreno hostil, naquele terreno de complexidade, de hostilidade, o próprio Pedro se assume junto e próximo dessas pessoas, e essas pessoas começam a olhar para ele e dizer: você andou com ele, porque o seu jeito é igual ao dele, porque a sua fala é igual a ele. Detalhe, você vive onde ele viveu. Eu acho interessante, irmão, sabe o quê? É que a vida prega algumas coisas que eu não considero coincidência, eu considero realidades. Porque coincidência, isso não existe. O que existe são fatos e realidades. Essa coisa dessa espiritualidade que a gente leva, essa espiritualidade que a gente carrega, bem, sabe, aquela coisa camuflada, de acordo com o ambiente somos, ela é perigosa. E eu não sei se você já teve essa experiência de subir no metrô, andar dentro de um ônibus, ou seja onde estiver, e você não abrir a sua boca e alguém olhar para você e dizer: ei, você é crente. Eu não sei se você já teve essa experiência de não falar uma palavra e alguém bater a mão na sua perna ou dizer assim para você: você é diferente. Porque no caminhar da cruz tem o peso da identificação. Estar com Ele é se parecer com Ele. E se parecer com Ele é uma coisa que não se transfigura com nada. Eu não acredito nessa coisa de ex-crente. Eu não acredito nessa coisa de ex-ungido. Eu não creio nessa unção temporária. E detalhe, eu não creio também numa possível segunda libertação. Eu só creio numa única libertação. Eu só creio também numa única unção. Eu só creio numa única experiência. Eu não quero esse papo de dizer que é ex-crente, saiu a unção. Cai fora dessa conversa, irmão. A unção nem é sua para vocês aí saberem. E detalhe, João afirma muito claramente no capítulo 2 da sua primeira epístola que esta unção é dele e está em vós e não sai mais. Opa, então para parar. Você pode dizer: a unção não está mais nele. Ex-crente, desviado, essas palavras grotescas, desviado, afastado, isso é horrível. Isso é uma palavra que é extremamente grotesca, deselegante. Isso está conosco. E tem gente que não tem apercebimento, é desavisado da vida. Vai apresentar o cara na igreja: não, irmão, é desviado, está aqui na igreja. Não, que coisa grotesca. Porque o processo da santificação, irmão, preste atenção, não é uma coisa que se joga água e apaga. Porque a transformação é uma coisa que se apaga com o dia e com a noite. Ei, deixar de ser, não é como você pegar, botar o dedo no interruptor, apagar a luz e acender. Ei, você é uma mudança irreversível. No entanto, que a própria declara: alguém olhando e chorou, pinta nos olhos que você esteve com ele. Porque o seu andar com ele deixa a cara que você esteve com ele. Você tem o mesmo jeito dele, cara. Você anda com, olha o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, e detalhe, o seu chinelo é igual dele. E eu vou dizer uma coisa: que a distância a gente tranca. E na distância a gente tranca. Se Pedro estivesse próximo, não teria medo da tranca, mas Pedro trancou.
Eu não. Nunca estive. Nunca estive próximo dele. Nem sei quem é ele. Sabe o que é isso, irmão? Coragem coletiva. Coreografia religiosa. Sabe aquele papo que a gente está no culto e levantar a mão e dizer, oh Jesus, ele é, que lindo. Sabe aquela coragem que a gente tem na hora do louvor, que está aqui falando de coisas estranhas? Você vira um ninja na igreja e planta a bananeira, e roda, corre. Mas uma coisa é quando o terreno é hostil. Uma coisa é quando a vida te prega no olho. Uma coisa é a vida lhe encarar nos olhos e perguntar quem você é. Aí eu quero ver se existe trancas, porque Deus vem aqui para dizer algumas coisas que são talvez que vai cair frio na sua alma aqui nessa noite. Detalhe, não adianta você negar, porque a transformação é irreversível e o processo da santificação não vai mudar atrás. Quando a moça olhou nos olhos de Pedro, não foi a moça, foi a própria vida encarando Pedro e perguntando: você esteve com ele? Só que Lucas capítulo no versículo 54, que a espiritualidade de Pedro estava mais próxima e era distante. Estava extremamente distante. Ele seguia os fatos à distância. Quem estava ali era um discípulo, quem estava ali era um simpático à fé cristã. E é perigoso a gente levar essa vida distante. Porque quando a gente começa a carregar essa distância da nossa espiritualidade, porque o caminho da cruz é proximidade. É impossível a gente se relacionar com Deus estando próximo dele. É impossível qualquer tipo de experiência com Deus que não envolva proximidade e não envolva relacionamento. Até porque, irmão, quando Deus fundamentou o ser humano na terra, Ele deixou muito claro que Deus é um Deus de relacionamento e proximidade. É um Deus de relacionamento e de proximidade. Deus, quando batia o papo com Adão, não batia a distância. A Bíblia diz que era claríssimo, o livro de Gênesis é claro que no entardecer Deus vinha para se relacionar com Adão. Um Deus que se relaciona conosco não é um Deus de distância, é um Deus de proximidade. Deus não está perto de você, proximidade. Diga para ele, o caminho da cruz existe de proximidade. Eu reconheço que adorar a Deus 24 horas é impossível. Mas também reconheço que viver sem Ele é impossível também. É complicado a gente adorar a Deus 24 horas, porque ninguém vive de adoração 24 horas. Mas a gente percebe que é impossível caminhar com Ele à distância. E Pedro vai andando, vai se observando os seus fatos. E quando ele vai vendo os seus fatos, ele segue a distância. Ele não quer comprometimento. Ele não quer relação. O que ele quer é uma simpatia. Se alguém chegasse, Pedro, estava com ele, não, cara, eu só ouvi, gostei, a filosofia dele é bacana, é da hora, eu estava com ele. Mas você não gritou lá em Jesus, nós estamos fechados, juntos e misturados. Não, agora eu me simpatizei. Agora eu sigo a distância. Tá com o cara aí é complicado. Tá com o cara é viver uma vida. Tá com ele é complexo. Tá com ele existe peso. E eu quero uma vida sem peso. Eu quero uma vida distante. Alguém mais para próximo? Marcos narra, no versículo 69 a 70, que a criada diz assim: você é um dele. Já o Mateus diz com mais ainda, com mais tonalidade, de caguetar mais ainda a cagada de Pedro. Ele disse: olha, Mateus não me economiza. Ele disse, vai mais à frente, no versículo 20, capítulo 26, 73, 75. Alguém disse assim: tu também é um deles, porque até a tua avó é igual a dele. E olha, mano, eu nunca vi uma época em que crente tem até gíria. Já viu? E os crentes têm uma gíria assim meio complicada, né? Tem umas que até comprometem o nosso senso de entendimento. Os crentes se reúnem aí, se encontram na rua, na esquina. Paz, Senhor, amém. Só vitória. É a linguagem do crente. Se não é agora só vitória, só glória. É a linguagem do crente. Os crentes tinham uma gíria. Talvez Pedro tinha gíria.
Pô, tu era um dele, pá. Até tua fala igual do Gabriel, cara. Tu fala igual ele. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, a influência é um negócio complicadíssimo. Se você ficar um ano com um camarada, se o cara for cearense, você vai falar como se o cearense é. A influência é uma coisa tão terrível que até andar você vai andar igual ele, falar igual ele, respirar igual ele, e vou mais a fundo. Se o cara for homem e ele também você for homem, evidentemente que seja, você vai querer usar as mesmas roupas, vai querer usar os mesmos sapatos e deixar até a mesma cueca. Influência é uma coisa séria. A fala é igual. O comprometimento é igual. O Pedro tinha uma intensidade tão grande com Jesus que até a fala dele era igual. Você já assistiu um culto da Igreja da Graça, da Igreja Mundial da Graça? Irmão, os caras falam igualzinho, é suave, é incrível. E na Universal que as mãos ficam igualzinha do Bispo Macedo? Tu vê aquele Romualdo pregar de madrugada? É o Bispo Macedo. Sabe o que é isso? A influência muda e modifica o comportamento de quem está junto. O Mateus disse que ele era tão parecido que até a fala dele era igual. Até o jeito de falar era igual. Se Jesus dava uma puxada na horda, assim, o Pedro também puxava. Se Jesus acha um negócio diferente, também Pedro usava. Era um ícone, era a imagem do propriamente. O cara era o herói. Só que na hora do vamos ver, sumiu tudo. O Pedro amarelou. Quando o Pedro pisou na casa do sumo sacerdote, no terreno de julgamento, hostilidade. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Uma das coisas que provam a nossa fé e a nossa espiritualidade é quando o terreno em que pisamos é hostil à nossa forma de crer. Porque uma coisa é ser crente aqui dentro. Uma coisa é a gente ter essa espiritualidade barulhenta que a gente tem aqui, de gritar e de falar e de agir, de pular igual e falar igual. Agora uma coisa é quando a gente põe o pé lá fora. Uma coisa é quando está no corredor de uma UTI. É quando a vida encara a gente no olho e pergunta: o que é que você vai acreditar agora? É aí que vai se pensar. As adversidades nivelam a intensidade. Se nós estamos próximos ou distantes, o sofrimento vai nivelar. Se você anda próximo, se você está distante daquilo que você professa e daquilo que você crê. E olha, irmão, eu tenho certeza que nessa noite eu não vou pegar motivado com a sua entusiasmo. Eu sei que vai ter muito aleluia hoje. Mas eu acho, eu tenho pensado que o ambiente do culto tem que ser um ambiente de reflexão. Sabe por quê? Porque a gente tem muito barulho e pouca espiritualidade, irmão. A gente grita muito e crê pouco. A gente salta muito e ouve pouco. A gente grita muito e tem pouca intimidade. Porque a gente está mais distante do que próximo. E eu digo distante, não é quando você... Porque proximidade não é sinônimo de línguas estranhas, viu, querido? Proximidade é sinônimo de pulo, não é sinônimo de vontade, de rodopiar, não é sinônimo de lágrima. Proximidade é sinônimo de crença, de identificação, de que eu creio e quem eu sigo. Proximidade é a estabilidade da minha fé, é quando eu suporto, é quando eu seguro a onda, é quando a diversidade vem para cima de mim. Eu digo, como diz o Jardim popular, é para cima e pedalando, Robinho, se a vida me pôs a tranca. É quando eu levo um tapa na cara, eu quero ver qual é a espiritualidade que eu estou tendo. É quando a vida me dá no revés, é quando a vida me encara no olho e pergunta: quem é que você crê e quem é que você segue? Uma vez, minha filha Esther chegou em mim e perguntou: pai, como é que eu ouço Deus? E aí eu olhei para mim mesmo e disse: como é que eu vou responder? Porque para mim ouvir eu tenho que estar próximo. Porque para mim ouvir eu tenho que estar lado a lado. Porque para mim ouvir eu tenho que deixar de pular um pouco e sentar mais. Você sabe o que é distância? Distância é a doença de Marta, que está preocupado com panela, está preocupado com roupa suja, está preocupado com os afazeres da vida. Eu digo isso no sentido dos líquidos simbólicos, metáfora. Gente que está mais conectado com o mundo, com as pressões do mundo. Mas próximo de ser Maria, sentar no pé e ouvir o que ele tem para dizer. Proximidade é eu sentar e dizer: eu quero ouvir a sua palavra.
Proximidade é dizer assim: Maria, fique tranquila, porque ninguém vai arrancar. Você escolheu a melhor parte, você está próxima de mim. A melhor parte não está conectado com a economia que está abalada, com o mundo que está virado uma vez. A melhor parte é eu chegar aqui no ambiente hostil da vida, eu parar de ter passo para ouvir o que ele tem a dizer para mim. Proximidade e intimidade no tempo da crise, proximidade no tempo da hostilidade. O que a gente tem é coreografia religiosa. A proposta do Evangelho é intimidade, é sensibilidade, é comunhão, é apego, é relação, é convicção, é certeza. Que a gente tenha coragem coletiva, é coragem na frente dos outros. Pedro tinha muito de coragem, essa coragem. Disse: vou para cima do Senhor, vou para cima perto de ti, porque tem um 11 aqui segurando o barco, eu desço para mostrar que eu sou crente. Não, é diferente. A distância vai provar para nós que a gente não tem tudo isso. Uma coisa é aqui. E vou dizer uma coisa muito forte aos irmãos aqui nessa noite: que esse ambiente aqui não é um ambiente da experiência. Este ambiente aqui não é um ambiente da espiritualidade. Isso aqui é uma reunião, a gente tem uma oportunidade. Eu não sei porque a gente despreza esse culto. Porque a gente fica uma semana sem ver as pessoas no culto. A gente fica uma semana sem ver as pessoas que a gente gosta. A gente fica uma semana sem poder adorar a Deus com o tempo necessário. E quando a gente vem com um culto como esse, a gente fica tranca. Sabe o que é distância? Distância é a gente chegar num culto sem motivação. Porque proximidade com Deus não indifere de culto. Proximidade com Deus indifere de qualquer entusiasmo, motivação que procede do altar para o plenário da igreja. A proximidade me faz entender que essa oportunidade que tem é louvável. Essa oportunidade que tem é única. Essa oportunidade que tem deve ser intensa. Eu tenho que estar aqui, eu estou aqui porque é a única oportunidade. Domingo é uma única oportunidade que tem de adorar a Deus por pelo menos 2 ou 3 horas de culto. Onde eu posso ouvir, onde eu posso cantar, onde eu posso chorar, onde eu posso ir com uma convicção nova, com um consenso novo, de uma espiritualidade verdadeira e certeira. Glória ao nome. Deus. Porque Pedro chapou, porque Pedro foi posto, a sua fé foi posta na parede. Uma coisa é colocar Deus na parede, outra coisa é a vida colocar a nossa fé na parede. Uma coisa é exigir de Deus e dizer: Deus, eu te coloco aqui e quero aqui. Uma outra coisa é a vida colocar você na parede e exigir do que você crê e o que você anda. Quando as pessoas perguntaram para Pedro se ele tinha andado com ele, não era somente as pessoas, era a vida colocando Pedro na parede e perguntando aonde está a proximidade da sua espiritualidade. Cadê a sua coragem? Onde está a sua certeza? Outra coisa, Pedro não só negou a ideia de ter estado com ele, Pedro negou também a sua convicção diante dos perigos que a vida lhe expõe. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você que também serve para mim também. Não tenha medo dos perigos da vida. Não tenha medo dos perigos que a vida prega através da sua história. Não tenha medo de nada. Não tenha medo dos perigos que a vida lhe possa proporcionar, como doença, como um desemprego, como qualquer situação adversa que pode confrontar a sua espiritualidade e a sua fé. Porque quem está distante tem medo do que a vida possa lhe propor como perigo. Uma coisa é estar com Jesus, uma coisa é andar com Ele, outra coisa é ter coragem para sofrer os perigos dessa consequência da minha fé. Uma coisa eu tenho que segurar a onda e a minha espiritualidade sustentar os perigos da minha fé. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite: acreditar em Deus é consequência de perigos. Acreditar em Deus é correr riscos. Acreditar em Deus é sofrer perigos. Talvez essa pessoa que está perto de você não entendeu. Olhe para ela e diga: ei, acreditar em Deus é sofrer perigos. Porque o Evangelho é uma aposta. O Evangelho é uma aposta. O Evangelho é uma aposta.
E a grande suma do Evangelho não é ganhar, a grande suma do Evangelho é perder. Jesus olhou os 12 brigando, dizendo que queria ser o maior ou o menor. Jesus disse: preste atenção. A aposta do Evangelho é uma aposta. E detalhe: quem quiser seguir, quem quiser vir após mim, vai pegar por um caminho de perigos, um caminho de dificuldades, com uma cruz responsável nos ombros. E quem está abraçando essa aposta, dizendo que vai pensar que vai ganhar alguma coisa, a suma é essa: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Estar comigo é perder, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ei, eu vim dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Você entrou por essas portas, abraçou as responsabilidades ministeriais da igreja e está tentando se relacionar com Deus na ideia de que você vai ganhar, de que você vai enriquecer, de que você vai ter, que o caminho da fé é um caminho de rosas, de belezas, de paisagens. Você está extremamente enganado. O caminho da fé é um caminho de perigo, é um caminho de perdas, é um caminho de sofrimento, é um caminho de arranhões, é um caminho de cicatrizes. Mas isso nada mais é do que o símbolo de uma patente original e real de que você pertence ao meu Senhor. Pedro teve medo dos perigos que a vida poderia proporcionar a ele. Eu estou distante. Pedro teve medo de correr risco. Estar com ele era correr risco naquela época. Acho muito interessante a experiência religiosa. Porque quando Deus nos dá a oportunidade de segui-lo, Ele entrega na nossa mão um Espírito, um roteiro de vida. Porque eu não creio nessa vida que é uma porta fechada com a filosofia grega, em que Deus não se intervém. Não creio. Eu creio que a vida com Deus é uma porta aberta. E quando Ele entrega na sua mão, Ele diz: olha, esse papel aqui é teu. Quando Ele entrega o papel na sua mão, Ele mostra para você: ó, esses aqui são os perigos, possibilidades e distâncias, complexidade da sua própria dificuldade. Preste atenção, esse papel aqui é teu. Aí quando você olha, está lá. Fala nas suas mãos. Sofrimento, o ministério pastoral cheio de espinhos, a responsabilidade de dirigir uma igreja ingrata, porque nada é mais ingrato do que a igreja. Nada mais que decepciona do que a igreja. E aí você percebe os níveis das suas proximidades e distâncias. Mas aí você pensa: eu já estou com ele. E já me envolvi com ele. E o discipulado dele é irreversível. Que por mais que eu negue, ele vai olhar para mim. E na terceira vez que Pedro nega, eu acho extremamente poderoso. Porque quando Pedro nega pela terceira vez, aí eu entendo o que Salomão escreveu no capítulo 3 de Eclesiastes. Tempo, um tempo determinado para tudo, onde os fatos e as fases se encontram. Eu não acredito em destino, eu acredito em fatos e circunstâncias e fases. E quando Pedro nega pela terceira vez, quem é que vem atravessando o caminho? Jesus. E quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus não fala. Jesus não usa uma única palavra. Jesus apenas olha. E quando Jesus olha para Pedro, não é um olhar qualquer, não é um olhar que você olha no relance. Não é aquele olhar que as pessoas olham uma para as outras, assim, simplesmente como está andando na rua, transitando por um metrô, por uma estação de trem, e quando uma pessoa é desagradável, você vira o olho, o filho atravessa o olhar, não quer olhar, ele finge que não viu. Pedro não teve como fingir que não viu, como o olhar de Jesus cruzou com ele, o tempo parou. E talvez precisa de um olhar cruzado de Deus para você aqui nessa noite. Que a gente não precisa de palavras na nossa espiritualidade. Jesus não vai precisar falar aqui nessa noite, porque ele vai precisar olhar no seu jogo e chegar na sua consciência. Não teve palavra na conversão de Pedro, porque Pedro andou 3 anos e meio sem nenhum tipo de conversão. A conversão de Pedro se dá justamente aqui. É o olhar
olhar direto de Jesus no olhar de Pedro. Um olhar que desestabiliza. E não é um olhar de condenação, é um olhar de afeto, de amor. Não é um olhar, não é aquele olhar que é um olhar de julgamentos, de dedos opostos. Não é o olhar do levantado, não é o olhar que vai olhar para você, vai fechar os 3 dedos da mão, inclusive junto com o polegar, e vai apontar o dedo indicador em você e julgar toda a sua face. O olhar de Jesus para Pedro era um olhar de amor. É o olhar que atinge a consciência. E não é aquele olhar que vai dizer, Pedro, você falhou. Não, pelo contrário. A relação do olhar de Pedro e de Jesus é uma relação de méritos e deméritos. Jesus olhou e disse, você não tem mérito nenhum, Pedro, mas eu te amo, é por isso que eu estou te olhando. É o olhar de um Deus apaixonado por uma pessoa que não valia nada. É o olhar de Jesus olhando para uma pessoa que não suportou 3 indagações da vida. Eu acho forte essa relação. É uma relação que vai além do culto. É um olhar além do culto. É um olhar que talvez o Ambrósio de Milão, que foi pastor e discipulador de Santo Agostinho, ele vê esse texto e faz um comentário. Ambrósio diz que na igreja, porque o olhar de Pedro, o olhar de Jesus em Pedro promoveu lágrimas. E quando Jesus olhou para Pedro, não foi um remorso. O que levou Pedro foi a consciência. E a memória de Pedro recobrou o recado e o alerta de Deus a Pedro, dizendo, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ao cantar do galo, Pedro, você não vai suportar, você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro se lembrou-se da palavra de Jesus. Pedro se lembrou da experiência do alerta. E quando ele olhou para Pedro, e quando Jesus olhou para Pedro, Pedro não teve palavras, porque não foi a boca de Pedro que falou, e se uniu da sua própria consciência, que levou ao profundo arrependimento, que nivelou a experiência e o caráter de Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, Ambrósio diz que na igreja, palavras de Ambrósio, na igreja há águas e lágrimas. Águas de batismo e lágrimas de arrependimento. E sabe o que a gente falta no nosso culto? O que nosso culto precisa é uma proximidade com Deus que nos leve uma vida acima de ricos, acima de cultos ritualísticos. Um culto ritualístico que vai estar distante de Deus do que próximo. Porque uma coisa é ver a sua face, uma coisa é você bonitinho, você vem aqui bonitinho, fazendo a coreografia religiosa, levantando a mão, esticando a mão, gritando, falando glória a Deus. Uma coisa é arrependimento que está acima do mundo ritualístico. Uma coisa é o arrependimento que muda a sua percepção e transforma o seu consciência em Deus. Tem muita gente, irmãos, tem muita gente que só foi apenas um banho, não experiência de arrependimento. Porque a grande sacada do batismo em água é o deflagrar de uma vida arrependida e saltada por uma nova condição de viver. Aleluia! Quando Pedro chorou, o olhar cruzado de Deus de amor para ele. O que está faltando na nossa oração, irmão, é proximidade para a gente chorar assim. Proximidade de um arrependimento. O choro de Pedro foi um choro de transformação. Não foi o lágrima de um remorso, de uma falha cometida. Foi um lágrima de uma vida, de um coração arrependido. De uma transformação. Há águas e lágrimas na igreja. Águas de batismo e lágrimas de arrependimento na condição de estar próximo ou distante, qual é a sua? Aleluia, Jesus! Só é uma água, só é a água ou é lágrimas de arrependimento? É o olhar cruzado de Deus que vai nivelar a nossa realidade aqui nessa noite. Aleluia!
É o Deus que está te olhando aqui nesta noite, esperando o que vai sair dos seus olhos, água ou lágrimas. Aquele senso de incapacidade que Pedro teve foi um senso de incapacidade de dizer: eu não consigo, porque eu acredito mais nessa espiritualidade que tem conexão com a vida. A espiritualidade que tem conexão com Jesus não é uma espiritualidade de culpa, não é uma espiritualidade de remorso, porque quem tem remorso é psicopata, quem tem arrependimento a gente liberta. Sabe, eu não consigo entender essa relação com Deus, uma relação fria, uma relação completamente, como é que se diz? Uma linguagem forense, aquela linguagem investigativa, uma relação, sabe, aquela coisa fria, uma relação calculista. Você não está no perfil de uma pessoa psicopata, não tem expressão de arrependimento, não tem lágrimas de arrependimento, não tem coração transtornado, não tem nada, sabe por quê? Porque a sua alma é fria, o seu coração não sofre nem sequer um remorso. Remorso, sabe o que é remorso? Remorso, minha mãe dizia que é sinônimo de ser vergonhice. Sabe que arrependimento é vontade de voltar atrás, de encarar a vida dos sonhos. O que nós estamos precisando da nossa espiritualidade é arrependimento, não é água de batismo, não. É água de transformação de coração arrependido. É o voltar. É o voltar atrás. É voltar atrás, é chorar amargamente. Quem chora amargamente já reconheceu o seu senso de incapacidade. Quem chora amargamente se considera um nada. Quem chora amargamente é aquele que não tem coragem de olhar para os olhos e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Quem chora amargamente já percebeu que a espiritualidade que Deus tem proporção para nós é uma espiritualidade sem méritos, que não depende se você é bonzinho ou o pior da história, não depende disso, depende do olhar dele que é direcionado para você. E o choro de arrependimento proporciona oportunidades. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E alguém avisa as mulheres dizendo: Ele espera todos na Galileia. Imagina o almoço. João passando por cima de Mateus. Lucas deixando a porta fechada para ninguém. Todo mundo queria se encontrar com ele. Está Pedro colocado de lado. Mas alguém disse: e diga a Pedro que ele vai adiante de vós lá para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, João dá no último sinal, no último capítulo do seu livro, do seu evangelho, que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Essa talvez seja a pergunta que eu deveria fazer para você na hora da oração. Jesus, Pedro olha assim, diz: amo, Senhor. Ele diz assim: então apacenta meu rebanho. A primeira negativa da negação de Pedro cai por terra. Segunda vez, Jesus olha para Pedro no olho e pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus aguarda, Pedro olha no olho de Jesus. Diz: tu sabes, Senhor, te amo, acenda as minhas ovelhas. Na segunda negativa caindo por terra. Porque o que você precisa aqui nessa noite não é uma profecia, o que você precisa aqui nessa noite é uma substituição daquilo que você já fez de errado pelo alívio do perdão de Deus aqui nessa noite. O que você precisa aqui não é uma assim diz o Senhor, não. O que você precisa aqui é uma oportunidade que Deus está te dando, olhar no seu olho e dizer: você me ama. E ainda que você gritou 3 vezes, ainda que você negou 3 vezes, Ele está perguntando 3 vezes para você: você me ama? Na terceira vez, Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro abaixa a cabeça. E todo mundo calado, ninguém respondia. Todo mundo quieto, ninguém respondia. Aí Pedro cria força.
Aleluia. Agora é o Senhor. Não sou eu que sei, é o Senhor que sabe. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Essa força da experiência que não é celular, se é você que sabe. É a força da experiência que vai poder saber se Deus realmente sabe que você ama Ele. Olha que coisa extraordinária da vossa talvez você não entendeu, não é você que tem que saber, é Deus saber realmente se você ama Ele. Sabe como só pode dizer isso? Que realmente só pode falar isso que não está colocando água pelos olhos, está colocando a lágrima. Só pode dizer, Deus, tu sabes que eu te amo, é que está derramando lágrimas de arrependimento aqui nessa noite. É você bater a mão no peito e dizer, não, tu sabes, eu te amo, é Deus ter a certeza de que você realmente ama Ele. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Ei, aleluia. Isso aqui que é adoração, amado. Isso aqui é experiência com Deus. Isso é relação com Deus. É você soltar as amarras da sua vida e dizer, Jesus, tu sabes que realmente Ele te ama. Solta as amarras aqui nessa noite. Tem uma vida de intensidade com Ele. Aleluia. Eles tinham ouvido da sua relação, porque eles estavam sendo transformados. Não era a opinião de Pedro, eles estavam sendo transformados, era a consciência de Pedro. O que estamos precisando aqui nessa noite é ver as correntes da nossa consciência cair e a gente dizer, Jesus, tu sabe que nós te amamos. Aleluia. É isso. Aleluia. Acho que é isso. Fantástico. Significativo, sabe o que é? Significativo não é você. Significativo da vida não é o seu túmulo. Significativo da vida não é você botar a cara na lona. Significativo da vida não é a vida de vir com os dois pés e para cima do seu peito e você cair e não suportar o peso da sua espiritualidade e da sua crença. Significativo, sabe o que é? É o que aconteceu com Pedro. Aleluia. É o soprar do Espírito Santo. Aleluia. É Jesus soprar na reunião, o Espírito Santo e ninguém pular. É o soprar do Espírito Santo curando consciência, curando corações, curando é significativo, é curar empresas mal reprimidas, é curar noites mal dormidas, é o Espírito Santo soprar e as situações estão resolvidas. E mais detalhamos ainda não é isso. É todo mundo acredita, meu Deus, cair por terra, não aguenta mais, não suportou mais, eu quero ver o que vai dar isso daí. É um significativo, sabe que não é um grito de derrota aqui bancada, é uma amanhecer do Pentecostes, você levantar a comunidade dizendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Significativo foi às 3 horas da tarde, Pedro se levantar. Significativo foi o Pentecostes, e ninguém acredita em nada, e Pedro levantar e dizer com alto e com som que Jesus é o Senhor da igreja, o Senhor da vida e o Senhor de todas as coisas. É por isso que eu não dou risada aqui. Glória ao teu nome santo. É por isso que eu não declaro por falido. Não declaro por falido. Porque a experiência do perdão
Ela é significativa. Eu dou risada sem medo. Não desacredito de nada. Eu vi o mesmo Sansão com os olhos vazados, que viveu a vida inteira distante de Deus, se tornou próximo de Deus nas pilares do templo de Aleluia! Ei, eu não dou risada. Eu não desacredito de ninguém. O mesmo Pedro que não suportou cantar do galo, foi o mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, levantou a glória de Deus. A obra do Espírito Santo não é minha nem sua. A obra da regeneração é minha nem sua. A obra da transformação e da santificação é minha nem sua. Não pertence ao ministério da igreja. Não pertence ao presbitério da igreja. Não pertence ao ministério evangelístico da igreja. Não pertence ao presbitério da igreja. A obra da santificação e da regeneração pertence ao Espírito Santo de Deus. Mesmo Pedro que não suportou o canto do galo, foi o mesmo Pedro que, na consciência interna das amarras, da dúvida e da angústia, disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Se Deus olhasse para os nossos olhos e perguntasse: você me ama?